Olá, bom dia. Hoje vamos falar sobre reprodução sexuada e reprodução assexuada em plantas. Para entendermos um pouquinho sobre a reprodução, vamos entender um pouco sobre a estrutura da planta. A planta é dividida em órgãos vegetativos e órgãos reprodutivos. Os órgãos vegetativos são aqueles que vão manter a planta viva, que são a raiz, caule, a folha. E os órgãos reprodutivos é o que participam da reprodução e na geração de novos descendentes, novas plantas, como as flores. As flores, há a formação dos frutos e, consequentemente, das sementes, apesar de ter plantas que não possuem essas estruturas. Na reprodução, eu posso dividir a reprodução das plantas de duas formas: reprodução sexuada e reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, ocorre a produção dos gametas, que são as células reprodutivas, os gametas masculino e feminino. Quando esses gametas se unem ou reúnem seus materiais genéticos, ocorre o processo de fertilização ou fecundação, originando uma célula, que é o zigoto. Esse zigoto ele vai passar por diversas divisões celulares até originar um embrião. Esse embrião, geralmente, ele fica em uma semente, que ao germinar em um ambiente adequado, ele vai originar uma nova planta. Geralmente, as sementes ficam protegidas no interior de frutos, porém, há plantas que não possuem flores nem frutos. Tem as sementes sem essa proteção. Na reprodução assexuada, não ocorre a formação dos gametas. Então, os descendentes eles vão ser idênticos ao material genético do indivíduo que originou, como se fosse um clone. E aí existem algumas técnicas para fazer esse processo de reprodução. Eu trouxe 3 para vocês, bem conhecida, que é a divisão de touceiras. Essa divisão de touceira é quando eu pego partes dessas plantas e cada parte vai originar uma nova planta. Uma outra forma é a estaquia. É quando eu pego um pedaço do caule dessa planta, que quando plantado, ele vai originar uma nova planta. Esse pedaço do caule a gente chama de estaca, por isso que o nome é estaquia. E, por último, tem a enxertia, que é quando eu pego um pedaço de um caule de uma planta e introduzo na raiz de uma outra planta, que é o porta-enxerto. Esse caule que eu introduzi, eu chamo de enxerto. Então, esse enxerto ele vai se desenvolver, originando uma nova planta, de acordo com as características da planta do enxerto. E as raízes vão servir só como uma forma de sobrevivência para aquela nova planta. E aqui no canto a gente tem outras estruturas, como colocar parte de alguns alimentos submersos em água até que eles consigam produzir raízes ou desenvolver algumas folhas e caules. Quando você consegue transferir ele para um ambiente, ele vai conseguir desenvolver uma nova planta. Essas estruturas têm algumas funções específicas na reprodução, mas vamos entender um pouquinho sobre o processo interno das plantas. As plantas elas possuem um sistema vascular, que é quando eu tenho um sistema de condução de substâncias. É um conjunto de estruturas com pequenos tubos que vão conduzir substâncias dentro deles. Que substâncias são essas? São a seiva mineral e a seiva orgânica. A seiva mineral ela é composta de água e sais minerais que são absorvidas do solo pelas raízes e vão ser distribuídas no corpo da planta até as suas folhas. Essa água e esses sais minerais são necessários para que ocorra a fotossíntese da planta. Então, para quem não lembra, a fotossíntese é o processo em que a planta produz seu próprio alimento, que é o açúcar. Quando a planta produz seu próprio alimento, que é o açúcar, esse açúcar misturado com água e outras substâncias compõe a seiva orgânica.
Então, essa seiva orgânica é necessária para a sobrevivência da planta. É o que a gente chama de o alimento da planta. Então, essa seiva orgânica ela também vai ser disposta por toda a planta, das folhas, caules até as raízes. E também são conduzidas por vasos condutores no interior dessas plantas. Lembrando que o caule da planta ele é importantíssimo para a sustentação da planta. E aí, depois que eu entendi esse processo de reprodução sexuada, assexuada, estruturas da planta, funcionamento interno da planta, eu consigo classificar essas plantas em alguns tipos de acordo com alguns critérios. Presença ou não do sistema vascular, então se a planta tem ou não tem o sistema vascular. Reprodução por semente, ou seja, se a planta tem ou não tem os sementes. E presença de flores e frutos. Então a gente tem plantas que não possuem sistema vascular, não tem semente, não tem flores e não tem frutos. Nós temos plantas que possuem sistema vascular, mas não tem semente, nem flores, nem frutos. Nós temos plantas que têm sistema vascular, tem semente, mas não tem flores e nem frutos. E temos plantas que têm sistema vascular, sementes, flores e frutos. É o que vamos ver a seguir. As briófitas são as plantas mais simples e elas não possuem sistema vascular, também não apresentam flores, frutos e nem sementes. Elas são plantas pequenas, crescem em locais úmidos e sombreados. Elas se reproduzem por esporos, é como se fossem estruturas esféricas que são facilmente dispersas pelos ventos. Então é muito comum você encontrar elas em regiões aquosas, lagos, tanques, aqueles famosos lodos que nós conhecemos popularmente. E são os musgos, as hepáticas, as antóceras. Então essas plantas, elas são exemplos claros de briófitas. São plantas simples que não têm uma estrutura fisiológica muito evoluída. As pteridófitas, elas já apresentam o sistema vascular. Com o sistema vascular, elas já conseguem ter um porte um pouquinho maior do que o porte das briófitas. Então, elas são um pouquinho maiores, não tão grandes, mas um pouquinho maiores. Porém, elas não têm flores, frutos e nem sementes. Então, a reprodução delas é através dos esporos, que eles ficam em pequenas estruturas marrons, que são os soros, que estão presentes geralmente nas folhas. Esses esporos, em locais adequados, originam uma nova planta. Exemplo claro das pteridófitas são as samambaias e as avencas, geralmente utilizadas em decoração e jardinagem. As gimnospermas possuem sistemas vasculares, se reproduzem por semente. Então vejam que ela perdeu uma característica que ela adquiriu, é a perda dos esporos e a presença das sementes. Porém, elas não apresentam flores nem frutos. Gimnospermas, geralmente, a significação é de sementes nuas. Então, são sementes que não têm aquela proteção do fruto. As suas estruturas reprodutivas são estróbilos, que são diferentes entre plantas masculinas e femininas. Então, eu tenho estróbilos para plantas masculinas e para plantas femininas. Nos estróbilos das plantas masculinas, forma-se o pólen com gametas masculinos. Então, ocorre o processo de polinização pelos ventos ou por animais. E aí, esses pólens vão atingir os estróbilos das plantas femininas, as pinhas, onde vai ocorrer a fertilização ou a fecundação. Na fecundação, vai formar o zigoto. Esse zigoto vai desenvolver um embrião, que são as sementes, que são chamadas de pinhões, que ao cair no chão, esses pinhões ou esses embriões, eles vão germinar e produzir novas plantas. Um exemplo disso são os pinheiros, os cedros, ciprestes, ou mais popularmente no Brasil a gente tem as araucárias, que é uma planta conhecida e pertence a essa classe das gimnospermas. As angiospermas são plantas bem complexas. Elas possuem sistemas vasculares, elas se reproduzem por sementes e apresentam flores e frutos. Vamos entender um pouquinho sobre esse processo. As flores das angiospermas é como se fosse o sistema reprodutor da reprodução sexual dessas plantas. Essas flores possuem gametas femininos, a oosfera, e gameta masculino,
núcleos espermáticos. Existem flores que possuem os dois órgãos reprodutores, masculino e feminino. Existem flores que possuem apenas o órgão reprodutor masculino, outras que possuem apenas o órgão reprodutor feminino. Os estames são as estruturas reprodutivas masculinas. A antera é a parte que fica na extremidade dos estames, que vão formar os grãos de pólen, onde estão o gameta masculino. Os carpelos é a estrutura reprodutiva feminina, onde vai ter uma base dilatada, que é o ovário, e onde vai ocorrer a presença dos óvulos com os gametas femininos. O processo de reprodução se dá principalmente através da polinização. Então, esses grãos de pólen, eles são dispersos ou levados pelo vento, ou pela água, ou por algum animal como inseto. E eles são depositados na parte externa do carpelo, que é o órgão feminino. Esse pólen, ao chegar lá nos carpelos, eles vão descer através do tubo polínico, levando o gameta masculino até o gameta feminino. Quando ocorre a junção desses dois gametas, ocorre a formação do zigoto e do embrião. Esse embrião, geralmente ele está presente nas sementes. Cada semente contém um embrião. E essas sementes, geralmente, elas ficam protegidas através dos frutos, onde esses frutos podem haver uma ou mais sementes. Aqui é o processo de reprodução. Ó, a gente vê o grão de pólen chegando até o óvulo. Esse óvulo vai gerar uma semente, essa semente vai gerar o embrião vai estar dentro do fruto. E aí, essa semente, ao entrar em contato com o local adequado, ela vai germinar e vai gerar uma nova planta. E aí, além da polinização, que geralmente é feita por vento, água, animais, como inseto, pássaro, morcego, existem animais também responsáveis pela dispersão das sementes, que é um processo diferente. Então, ele não vai participar da reprodução, da transferência do pólen do gameta masculino para o gameta feminino. Ele vai participar da formação de novo indivíduo através da dispersão dessas sementes. E aí, esse agente dispersor de semente, como geralmente são animais ou outras estruturas, acontece quando geralmente o animal ou está comendo o fruto e deixa a semente cair, ou quando ele come o fruto e a semente sai intacta nas fezes e é levada a uma região mais distante, e aí faz com que ocorra a perpetuação dessa espécie ou a propagação dessa espécie através dessa dispersão dessas sementes. Esse é o processo da reprodução sexuada e assexuada das plantas, lembrando bem que sexuada envolve a produção dos gametas e assexuada não envolve a produção dos gametas, como se fosse um clone, uma espécie idêntica à original. Obrigado, tenham bons estudos, forte abraço.